Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa aula, que é a segunda parte sobre escoliose. Vamos tratar agora de outros aspectos, incluindo ângulo de Cobb, musculatura envolvida e tratamento em si. Então, para avaliação da escoliose, nós temos o ângulo de Cobb. O que é o ângulo de Cobb, né? É um ângulo traçado em cima do raio-x. É feita uma radiografia, depois traçam-se algumas linhas para determinar a angulação, o desvio lateral dessa escoliose. Então, um erro muito comum ao avaliar o grau das escolioses através do ângulo de Cobb está aí no horário em que vai ser realizada a radiografia. Por quê? Se você realizar o estudo radiográfico pela manhã, o núcleo pulposo ele tem um estado de hidrofilia, onde ele absorveu muito líquido, muita água, durante a noite, e de manhã ele está muito hidratado. Então, a angulação de Cobb ela será menor durante o período da manhã. Caso o exame foi feito no final do dia, o núcleo pulposo ele já perdeu esse líquido durante o dia devido à compressão, para a pessoa ficar ali de pé ou sentado durante o dia. Essa água, então, vai saindo do núcleo pulposo, do disco intervertebral, e a angulação de Cobb aumentará substancialmente. Então, o ângulo de Cobb ele é feito dessa maneira, traçando-se uma linha na parte superior da vértebra que mais se inclina para concavidade e traçando uma linha paralela à vértebra inferior que mais se inclina para a convexidade. Então, você faz um traçado de duas perpendiculares e onde elas se encontram, forma-se aqui, então, o ângulo de Cobb, que é determinado com um medidor de ângulo, como o goniômetro, por exemplo. Então, aqui está a explicação de como é feito o ângulo de Cobb. Então, o ângulo dessas linhas que se transeccionam, ele será anotado e registrado como valor angular da curva. Qual que é o normal? O normal não é ter grau nenhum, todo grau que aparece num desvio lateral da coluna é uma patologia. Então, esse grau ele vai estar confirmando, que existe uma inclinação vertebral e, portanto, está aparecendo ali uma angulação. Então, devido à hidrofilia do núcleo pulposo que nós estávamos comentando, o que deve-se fazer? Deve-se procurar fazer o exame radiográfico no mesmo horário, então sempre no mesmo horário, para qualquer dado comparativo de melhora ou piora. Então, esse ângulo ele é maior no final da tarde, então a radiografia foi feita à tarde, deveria sempre então ser repetida no período da tarde. Se ela foi feita de manhã, lógico que o ângulo vai ser menor, mas o próximo raio-x para fins comparativos, ele deveria ser feito então também de manhã. O ideal seria você pegar o momento em que esse ângulo é maior, e sempre fazer a radiografia nesse horário. Então, normalmente as escolioses são assintomáticas, com exceção das mais severas. Então, normalmente elas não apresentam sintomas, desde que sejam leves. Agora, as severas, sim, as severas apresentam sintomas, e elas podem ter origem muscular ascendente ou descendente, devido ao sistema de tensegridade. O que é o sistema de tensegridade? É o sistema de tração e compressão desenvolvido aí pelas fáscias, um sistema de forças que atravessa o corpo de um lado para o outro, de cima para baixo e de dentro para fora. Nós estamos todos conectados por fáscias. Nosso corpo, só o sistema ósseo e ligamentar dele não seria suficiente para manter
a postura de pé, a postura ortostática. Então, ele precisa de outras estruturas, né, de músculos e de fáscias que vão manter todo esse sistema unido, né? E com essa união de todos esses sistemas surge, né, essa tensegridade, essa tração e essa compressão sistêmica. Isso é gerado pela fáscia, né, que desorganiza as cadeias musculares e podem causar, então, escolioses ascendentes ou descendentes. Escolioses ascendentes. A causa originária da escoliose ascendente, ela segue uma lógica de compensação de baixo para cima. Então, tem alguma alteração na perna, no pé, pode levar a uma escoliose lá em cima, por isso ascendente. Escoliose descendente segue uma lógica de compensação de cima para baixo, né? São as que descem. Então, logo nas escolioses descendentes, nós vamos ficar muito atentos às disfunções, o quê? Temporomandibulares, distúrbios de ATM, ou ainda a colocação de aparelhos corretivos ortodônticos, né, que vão imprimir aí uma força craniana, podendo mudar todo o esquema muscular. Começa na parte facial, do crânio facial, e surgem, né, descompensações que vão promover aí desvios da coluna vertebral de ordem descendente. Já as escolioses ascendentes, nós vamos observar o quê? Alterações nos pés, nos joelhos, nos quadris, e que poderão estar aí produzindo escolioses e observadas numa avaliação. Então, nós temos vários tipos de escoliose, né? Escoliose do tipo C, né, que podem estar presentes na cervical, na torácica ou na lombar. As escolioses em S podem ser cérvico-torácica, tóraco-lombar ou lombo-sacra, né? Então, em S envolve 2 segmentos da coluna, né, para poder compensar. Desvia para um lado, depois desvia para o outro. Classificada sempre pela convexidade. Você vai dizer que uma escoliose tem, por exemplo, uma curva à direita, né, quando a convexidade é para a direita. Uma escoliose com curva à esquerda, quando a convexidade é para a esquerda. E um teste específico para observar a presença da escoliose é o teste de Adams, né, onde a pessoa se inclina como se fosse tocar os pés com os joelhos estendidos, e a partir daí você observa nas costas dela se há um desalinhamento da coluna, né, e se há uma elevação de um dos lados, que pode indicar a presença de uma giba, né? O que é uma giba? Uma corcunda, uma corcova, que é produzida por uma rotação dos corpos vertebrais e do gradil costal. Então, de pé, você observa assimetrias, né? Como aqui estamos observando do ombro. Nós vemos a linha da coluna com desvio também. E quando ele se abaixa, no teste Adams, você vê aqui a gibosidade, no caso aqui do lado direito. Às vezes é bem evidente, às vezes não, né? Aqui você tem a avaliação de uma criança, você vê as escápulas protusas, né? Um pouquinho de assimetria de ombro, perfil, os ombros enrolados, né? Rotação interna dos ombros protusos enrolados. Mas no teste de Adams você não vê bem evidente aqui uma gibosidade, nem um desvio, né, severo da coluna. Já na paciente de baixo você vê então a linha da coluna vertebral, né, com um desvio aqui formando, né, uma escoliose tóraco-lombar. Você vê a simetria de escápulas, né, de ombros, do sinal de Thales, né, os triângulos de Thales assimétricos. Então, observamos aqui no teste de Adams, bem nítido, né, a linha da coluna está torta, né, e você vê a presença da giba, né, a gibosidade à direita aqui.
Teste da roda de bicicleta e flexibilidade. Então, no teste da roda de bicicleta, o paciente vai fazer o quê? A flexão do tronco, como se fosse tocar os pés, e você vai, então, observar os processos espinhosos desse paciente, vai verificar a mobilidade, ele se abaixa, né? Então, você vê a mobilidade até quando ele consegue ir, né, com as mãos, se ele se aproxima muito do solo ou não, dá para você medir com a fita métrica essa distância também, das mãos até o solo. E você vai procurar o quê? Por zonas planas. Zonas planas são áreas que não estão trabalhando corretamente, elas estão sem mobilidade, né? E também as quebras de curva, como você vê aqui nessa paciente, você vê uma curva bem acentuada aqui na torácica, ó. Então, essas áreas aqui são as áreas que têm hipersolicitação mecânica. São áreas que estão trabalhando muito, estão sendo muito exigidas. Então, você tem zonas planas que são áreas onde não há uma solicitação, né, não estão trabalhando ou se movendo corretamente, e quebras de curva, que são áreas de hipersolicitação mecânica, né? Isso é um teste de flexibilidade que é feito pré-tratamento, antes de você aplicar a RPG, e aqui depois, né, de aplicar a RPG. Então, alguns tratamentos com colete, né, o tratamento de suporte que visa controlar uma curva e contê-la em um ângulo aceitável durante a fase de crescimento. Só vai ser usado durante a fase de crescimento. Ela não cura escoliose, né? Essa técnica não cura escoliose, e aplicada em curvas na faixa de 30 a 40 graus. Então, tem que ter essas curvas aqui, né? 30 a 40 graus, e a pessoa tem que estar em crescimento. Se já cresceu, não tem mais utilidade. Alguns tratamentos requerem cirurgia. O princípio básico é aplicar alguma forma de fixação interna à coluna vertebral e corrigir a curva dentro dos limites de segurança. Então, vão ser aplicados o quê? Hastes, né, de aço inoxidável, ganchos e parafusos na coluna para corrigir a posição. Então, uma técnica invasiva, né, feito corte, são feitas perfurações, introduções de parafusos, né? E o mais importante é unir as vértebras por uma fusão espinhal, né, às vezes com enxerto ósseo, é retirado o osso ali da pelve, né, do paciente, e é colocado no local para poder fazer essa fusão da espinha. Ela perde a movimentação, né, é feita uma artrodese. Então, essas regiões onde passou a haste de aço inoxidável fica sem movimento. E aqui uma cirurgia, né, mostrando aqui a colocação dessas hastes, fixando a coluna, uma de cada lado, né? Então, você vê a parte torácica e lombar aqui, né, aberta, né? Então, ela vem até as últimas torácicas aqui. Alguns tratamentos, né, também são feitos moldagens, né, coletes de gesso são aplicados em torno do tronco sob anestesia geral para se endireitar a coluna. Imagina, aplica uma anestesia geral, estica a criança ali, molda um colete de gesso, a criança fica no hospital por um dia internada e o material permanece ajustado à criança por 1 a 4 meses antes de ser alterado. Imagina o sofrimento, né? Um colete de gesso desse deve esquentar muito, deve ser muito desconfortável para a criança. Então, é muito utilizado na França, né, em climas frios, mas para a gente aqui em Sinop seria um sacrifício para a criança, né? Então, a moldagem é útil no tratamento de crianças pequenas e em rápido crescimento, onde uma cinta seria rapidamente superada ou quando as curvas são muito grandes para serem apoiadas, geralmente mais de 50 graus. Então, ele tem algumas particularidades, né? Só são usados aí em curvas com mais de 50 graus e quando a criança está com crescimento bem rápido aí. E as cintas ali seriam superadas rapidamente. E crianças menores de 6 anos também.
Tratamentos conservadores, né? Para escoliose tem o RPG, né? A técnica de RPG, Pilates, né? Osteopatia e a cinesioterapia, que a fisioterapia aplica de forma tradicional. Né? São tratamentos conservadores. O que é muito importante, conhecer os músculos principais, né? E aí nós temos 2 músculos chaves para tratamento. O ilho-psoas, né, que é o músculo mais profundo estabilizador no corpo humano, ele afeta o equilíbrio estrutural, a amplitude dos movimentos, a mobilidade articular e o funcionamento dos órgãos do abdômen. Olha a importância desse músculo ilho-psoas. Então, ele é um grande gerador de força e tem um papel fundamental durante os movimentos posturais e esportivos. Ele gera muita força, é um potente flexor, né, do quadril e também, quando as pernas estão fixas, né, ele também faz a flexão do tronco. Então, o músculo ilio-psoas ele é originado a partir de 3 músculos, o psoas maior, o psoas menor e o ilíaco. Então, o músculo psoas maior tem origem nos processos transversos, corpos e discos vertebrais das vértebras lombares de L1 a L5. Então, o psoas menor sai do corpo vertebral de T12 e L1, enquanto o músculo ilíaco se origina da fossa ilíaca na pelve. Ambos se inserem no trocânter menor do fêmur. Então, são músculos muito potentes aí, quando atuam nesse conjunto. Então, você vê ele saindo aqui, né, dos processos transversos dos corpos vertebrais, da última torácica, né, e todas as lombares, e vai se inserir, né, lá no tubérculo menor, né, no trocânter menor do fêmur. Aqui o ilíaco, o psoas maior e o psoas menor, esse mais fininho aqui. Então, a principal ação motora do ilho-psoas é flexionar o quadril, mover a coxa para cima. E nos casos que a coxa está fixa, a função é tracionar o tronco em direção à coxa, como no movimento de flexão abdominal completa. Devido à sua origem e trajeto, ele também é um importante estabilizador da coluna e da pelve. A tensão do músculo ilio-psoas gera uma tração frontal anormal do quadril, o que leva consequentemente ao aumento da curva lombar. Então, a tensão do psoas aumenta a curva lombar, produzindo a hiperlordose lombar. Já a tensão do psoas unilateral, se ele estiver mais tenso de um lado apenas, ele vai realizar essa tração, né, de forma unilateral, apenas de um dos lados, torcendo os ilíacos, gerando escoliose de origem muscular. Então, libere esse músculo de suas tensões. Verifique se são os 2 lados que estão com aumento de tensão ou se apenas um dos lados. E aí, trabalhe esse lado. Outro músculo importante é o diafragma, né? Então, para liberar o corpo de suas tensões, o primeiro passo é melhorar a função respiratória. Você não consegue melhorar as outras funções, né, de forma eficiente sem melhorar a respiração. Então, a maioria das escolioses afetam a região torácica e o posicionamento dos pulmões. Tem muitos pacientes com escoliose que reclamam de falta de ar, dificuldade respiratória. Por quê? Porque afetam nessa região torácica e o posicionamento do pulmão. Então, o principal músculo respiratório, né, o diafragma, ele está inserido nas costelas, no externo e nas vértebras lombares. E, portanto, quaisquer alterações em alguma dessas regiões citadas podem modificar seu funcionamento, como nós já vimos. Então, temos que liberar o diafragma de suas tensões, né? Assim que retornarmos às aulas, vamos fazer uma prática aí de liberação do diafragma, né? Vamos perceber também as tensões ali do psoas. Para identificar o diafragma, né, nós vamos localizar o ângulo de Charpy.
né? Então, para localizar o ângulo de Sharpe, você vai perceber ali que tem o processo chifoide do externo, esse ângulo, né, feito com o processo chifoide do externo e com as costelas, né, com as cartilagens da 8ª a 10ª costela. Então, nós temos aqui um ângulo. Normalmente, esse ângulo ele tem 90 graus no indivíduo normolíneo, né? Então, o indivíduo que não é nem alto nem baixo. O indivíduo brevilíneo, que é baixinho, ele tem esse ângulo maior que 90 graus, ele é mais aberto. E no longilíneo, ele é menor que 90 graus, ele é mais fechado, né? Na inspeção estática, dá para você ver o ângulo de Sharpe, né, e perceber o local para palpar, né, e liberar esse diafragma. Então, se o ângulo de Sharpe estiver bem fechado, significa que o centro tendíneo do diafragma subiu. Então, são pacientes com tensão diafragmática. O ângulo de Sharpe fechou. Então, indica que o centro tendíneo subiu. Você vai ter que fazer uma liberação do diafragma aí. Se o ângulo de Sharpe estiver aberto, o diafragma está em estiramento transversal, no caso aí da doença pulmonar obstrutiva crônica, né, como o enfisema. Então, o ângulo de Sharpe ele pode abrir também, né? Então, ele estira transversalmente. O tratamento é empurrar para cima em 45 graus o centro tendíneo do diafragma no final da expiração. Nós vamos palpar o diafragma, né? Assim que a pessoa expira, você empurra para cima, né, no ângulo de 45 graus, esse centro tendíneo do diafragma. Então, é importante avaliar o ângulo de Sharpe. Então, aqui está mostrando, né, o centro tendíneo do diafragma. E o músculo, né, em volta. Olha o centro tendíneo aqui, ó. E as inserções, né? Você vê na lombar, nas costelas e no externo. E aqui uma imagem mostrando a liberação do diafragma, né? O stretching, o alongamento para o músculo diafragma. Como tratar as escolioses? É bem simples, tratar o que encontra. Você vai relaxando a musculatura tensionada, reavalia e libera uma outra camada de compensação de suas tensões e conflitos. Reavalia novamente e libera novamente, né? Então, sempre você vai encontrando camadas que precisam ser liberadas, que estão tensas, e você vai liberando e procurando por novas camadas de tensões. Você vai continuar assim até o corpo entender que não necessita mais desse esquema, né? Esse esquema adaptativo de compensações. Então, libere essas tensões das mais diversificadas maneiras, através de relaxamentos musculares simples, como as pompagens, através de liberações miofaciais, já que a face, né, é a grande responsável pelo sistema de tensibilidade corporal, tração e compressão. Você pode usar várias técnicas aí para liberar essas tensões. Então, soltar, liberar e relaxar as tensões, simplesmente permitindo que esse corpo volte à homeostasia, uma vez que a patologia médica esteja solucionada. Para tratar a patologia, nós temos que descomplicar, e a biomecânica faz isso lindamente. Temos que conhecer bem a biomecânica. Você vai tratar o que você encontrar, por isso que é importante avaliar bem para saber o que você está procurando, né? Identificar a alteração e, a partir daí, liberar o corpo, né, dessas tensões, se for o caso. E com relação às crianças, né, elas têm músculos muito bons, somente a liberação miofacial realizada após a solução das questões
patológicas médicas, já se faz eficaz para lidarmos com os músculos delas, né? Então, a criança não tem uma patologia estruturada ainda. Você consegue relaxar essa parte muscular, né? Fazer uma liberação miofacial e resolver muito bem, né, o problema de escoliose de uma criança. O pós-tratamento da escoliose. Após certificar-se de que o corpo está livre de suas tensões, reative todos os músculos que durante um período ficaram inativos. Através de quem? Da reeducação postural global, né? Pode ser uma das técnicas. Né? Você pode também usar o método Pilates, você pode usar também o treinamento funcional. Então, métodos aí para reativação muscular. Você tem que ensinar novamente o corpo a realizar os movimentos naturais perdidos e reconstituir sua amplitude de movimento normal, sua ADM normal. Da avaliação até o tratamento, você deve considerar, né, vários fatores aí. Então, realizar o teste de Adams para analisar a gibosidade, a presença de gibosidade, desvios da coluna, fazer o teste de flexibilidade da roda de bicicleta, né, antes e depois do tratamento. Você vai verificar a mobilidade da coluna ao fazer a flexão e o retorno para a ortostase. Então, a pessoa faz a flexão da coluna, volta ao normal. Né? Você vai ver se há gibosidade, a distância do dedo médio até o chão. Você pode medir com uma fita métrica. Você pode fazer alteração do ângulo quadril, joelho, tornozelo. Né? Então, verifique se tem alteração nesses ângulos. Como que está o joelho dessa pessoa, se tem um gêmeo recurvado, flexo, valgo, né? Se o quadril tem um fechamento do ângulo, se tem uma abertura, né? Então, tornozelo, calcâneo, valgo, varo, pé cavo, né? Pé plano. Observe bem a avaliação. Teste de encurtamento do músculo psoas, né? Verifique se há tensões no músculo psoas. Você pode fazer um teste chamado teste de Thomas também, para perceber se tem encurtamento do psoas. Aí você vai liberar o diafragma de acordo com o ângulo de Charpy. Né? Então, ele pode estar aberto demais ou muito fechado. Então, verifique as assimetrias. Analise as assimetrias que dão pistas, né, da escoliose. Faz análise em vista posterior. Procure por zonas de retração, né, já que você está avaliando a escoliose, né, tenta ver qual região está mais retraída, né, está mais tensa, e a partir daí estabeleça o seu protocolo de tratamento. Como nós dissemos, né, o RPG é muito importante, mas não é a única técnica, né? Então, você pode usar a RPG, complementar com outras técnicas e não jogar fora, né? Porque são ferramentas que o fisioterapeuta tem e, às vezes, uma dessas ferramentas pode ser muito útil. Uma liberação miofacial pode te ajudar muito quando você não sabe mais o que fazer, né? Você sempre tem uma ferramenta a mais ali que pode ser inserida no tratamento. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado dessa aula, aprendido mais um pouquinho sobre escoliose, porque vocês vão tratar muito de escoliose, né? Além de outras alterações também. Então, procurem estudar sobre as doenças, sobre as patologias e, principalmente, fazer cursos, né, sobre técnicas de tratamento para estar sempre somando aí no seu arsenal terapêutico. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.